De novo, essa aula eu vou postar mais no nosso Classroom, entendeu? Provavelmente eu vou ter que postar no YouTube de novo, porque eu não sei por que motivo não tá... eu não consigo postar no Classroom, eu tenho que postar no YouTube e depois mandar o link para lá. Vamos começar. Então, gente, deixa eu colocar aqui, Alt H, se não me engano. É porque eu tô querendo ver aqui o chat, porque eu coloco aqui de ladinho. Alt H. Vamos começar com a aula. Hoje eu vou explicar grandezas. A gente já teve uma aula dessa, na verdade foi a nossa primeira aula, grandezas vetoriais e escalares. O que acontece? A nossa aula, ela... Peraí, a gente deu um erro aqui. Não sei o que aconteceu. Ai, Jesus, nada dá certo na hora de dar uma aula em paz. Pronto, foi. Foi hoje que deu. O que acontece? Eu tinha dado mais ou menos essa aula para vocês, mas não explicado o que era vetor. E assim, vocês são a turma de minha primeira viagem, eu nunca peguei uma turma sozinha. E principalmente nunca peguei uma turma sozinha, sem grade. Então eu montei a grade... Ah, que bom que Thalio achou a grade. Depois fale se você tem alguma dúvida, me chama no WhatsApp, tá? O que acontece? Gente, me perdi aqui. Eu peguei essa grade, eu iria seguir ela. Só que eu olhei pra grade e falei, poxa, eles podem não saber das coisas. Como, por exemplo, eu não sei se vocês sabem o que é um vetor, como é um vetor. Então, assim, nas nossas últimas aulas, que foram dinâmica e leis de Newton, a gente falou de força, a gente falou de força normal, força de campo, força externa, força interna. E eu sempre usava muito vetor e eu falava assim, cara, será que eles sabem vetor? Não. Então, para tirar o peso da minha consciência, eu falei, quer saber? A gente vai dar vetores. Então, eu mudei a grade assim que eu tinha pego e coloquei vetores. Então, agora a gente vai ter essa aula e mais 3 só de vetores. A gente sabendo somar, subtrair vetores, várias formas de trabalhar com vetor. Essa primeira aula é para a gente aprender como é que se vê um vetor e como ela pode aparecer para a gente. De novo, essa aula, o PDF dela vai estar na nossa sala e... na nossa sala e a gravação da aula também, tá? Eu espero que essa aula também seja mais curta e mais rápida. Eu tô tentando fazer da melhor forma, para assim não ficar uma coisa longa e maçante. E como eu falei para vocês, gente, por favor, falem para as pessoas virem para a aula, porque é diferente. Já tá complicado dar aula, e assim, e as pessoas ainda não virem e ficar vendo só gravação, não vai dar certo isso, tá? Quem quiser também me chamar no privado para alguma dúvida, é só me chamar, tá? Vetor. Ente matemático que possui intensidade, direção e sentido. Gente, intensidade é valor, é número, tá? Direção e sentido. Ali, nesse triângulo aqui, maior, vocês podem ver que tem vários tipos, assim, vamos colocar assim, setas. Essas setas aqui, de cores diferentes, são vetores. E vocês percebem, assim, que cada uma tá com uma direção. Direção ali embaixo eu falo, horizontal, vertical, tem vários tipos de direções, norte, sul, leste, oeste, enfim. E tem vários, estão com diversos sentidos diferentes, para esquerda, para direita, para esquerda, para baixo, para cima, enfim. Isso é um vetor. Primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção. Independente de como está o vetor, se ele está para a esquerda, se ele está para cima, se ele está para baixo, essa setinha em cima da letra tem que estar na horizontal para a direita. Sempre, 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 sempre. Não, professora, mas o meu vetor está para a esquerda, então em cima da letrinha o vetor vai estar para a esquerda. Não, não. Isso aí é uma representação de que a gente está falando de um vetor. Então, essa seta, independente de como está sendo o meu vetor é alguma coisa. A seta em cima da letra é outra. A seta é uma representação. Como a representação, ela tem que estar sempre igual.
E a forma de representar um vetor é a letra, e em cima uma seta na horizontal para a direita, sempre. Não vai ter horizontal para a esquerda, não vai ter nada disso, é sempre horizontal para a direita. Beleza. Gente, eu não sei se vocês sabem o que é módulo. Módulo é essas duas barrinhas, ó, que vocês estão vendo aqui. Tem esse A com o vetor em cima e tem essas duas barrinhas. Essas barrinhas quer dizer módulo. Quando está escrito dessa forma, assim, duas barrinhas e um vetor, quer dizer que ele quer o módulo. Ele quer só o número do... Ele quer o quanto vale o vetor. Se tiver só o A ou só a letra que está representando aquele vetor, por exemplo, se tivesse aqui só o D, ele só queria saber quanto vale o D, quanto vale o módulo do vetor. Então, assim, tem essas duas representações e formas implícitas, não sei o que eu fiz assim, essas formas implícitas de perguntar. É como falar assim, gente, quanto é que vale o vetor A? Aí 10 newton, entendeu? Essas duas formas são formas de dizer quanto ele quer saber quanto vale o vetor. Então, se você vê isso, então você já sabe assim, pô, isso aqui está me indicando, está pedindo para falar quanto vale o valor numérico dele. Se tivesse sem essas barrinhas, esse A com o vetor em cima, sem as barrinhas, não é módulo. Não é módulo. Pode ser várias coisas. Aí ele pode querer o sentido, pode querer a direção, aí tem que ver o que o enunciado pediu. Mas para ser um módulo, tem duas opções. O A, ou qualquer seja o número, sem barrinha e sem vetor em cima, ou o A, ou qualquer letra com vetor em cima com as barrinhas. Beleza? Tá. Gente, na última aula eu falei para vocês, foi quando eu percebi até que vocês podiam não ter visto já vetor. Foi quando eu decidi dar aula de vetores. Vocês vão ver quando vocês verem a gravação, eu espero que vocês vejam logo. Eu acho que eu também falei na videoaula, mas pode ter ficado confuso. Tem a direção e o sentido. E eu quero que vocês prestem atenção. Tem uma forma mais fácil de gravar e eu quero que vocês... Assim, não é uma forma assim, mais certa, mas eu acho que fica mais claro. Direção é a reta, sentido é a seta. Ah, professora, mas como assim? Vocês estão vendo esse vetor A e esse vetor C? Eles são diferentes, mas eles têm a mesma direção, que é a horizontal, entendeu? Então, aqui eu posso dizer que o A e o C têm a mesma direção, mas sentido diferente. Por que sentido diferente? Porque a seta está apontando para a direita, que é o A, e dois, o C, que está apontado para a esquerda. Então, eles têm mesma direção, mas sentidos opostos. Alguém tem alguma dúvida? Quer que eu explique de novo? Ou posso continuar para o próximo slide? Vou ficar aqui olhando o chat para ver se alguém tem alguma dúvida. Gente, eu vou continuar, tá? Ninguém tá mandando nada. Posso continuar? Vocês têm alguma dúvida? Ou tá tranquilo? Bom, vou continuar. Ninguém me respondeu? Pronto. Aqui a gente já teve a nossa primeira aula foi disso, de grandezas escalares e grandezas vetoriais. Eu vou dar só para a gente relembrar. Grandezas escalares pode ser bem definida, precisa apenas do valor. Para ser bem definida, precisa apenas do valor e da unidade. Gente, como eu disse para vocês, quando eu falo assim, eu pergunto para vocês, quanto é que tá a temperatura hoje? Vamos falar que a temperatura esteja 26 graus. Assim, eu não preciso de mais nada para completar essa informação, para que você entenda. Eu não preciso pegar e falar, tá 26 graus no sentido leste, com a direção, entendeu? Só o meu valor numérico se fosse uma resposta discursiva. O meu T tinha que estar no final do 26, tinha que ser 26. Não, meu T não. Tinha que estar o símbolo do graus. E, assim, são questões que você percebe que é exatamente isso. A gente pode ficar, às vezes, confuso, mas é só você fazer essa pergunta. Por exemplo,
Pô, quanto falta pra essa aula acabar? Deixa eu ver que horas são. Vamos colocar que ainda falta meia hora, uma hora. Pô, falta meia hora para essa aula acabar. Você precisa de mais alguma informação? Não. Tu não precisa, mas tu não precisa saber em que direção tá o tempo, entendeu? É assim que a gente vê com a questão escalar. A questão escalar é exatamente isso. Você vê. Gente, que tiver com o microfone ligado, por favor, desliga aí, porque eu não sei quem tá. Eu ouvi um barulho. É só porque senão pode dar até barulho para vocês e vocês não conseguirem escutar. Enfim, a temperatura escalar é exatamente isso. Você fala o valor numérico com a unidade e é isso. E você não tem dificuldade em entender. Você entende completamente a informação. Agora, grandezas vetoriais. Para ser bem definida, precisa da intensidade, direção e sentido. Se lembra quando eu conversei com vocês sobre... Deixa eu ver aqui, ó. Por exemplo, a força de tração. Se lembra que eu falei para vocês que eu estava puxando um bloco? E assim, a força de tração seria exatamente aquela questão, aquela linha que eu estava puxando? Então, para eu saber a força de tração, assim, todos os componentes dela, eu precisava saber a intensidade, a direção e o sentido. Pô, professor, como assim? Eu não estou conseguindo entender. Se lembra que eu puxava um bloco? Se eu falar pra vocês, pô, eu tô puxando um bloco, vocês vão saber quanto eu tô puxando, pra onde eu tô puxando, em que direção? Não. Então eu preciso falar, pô, eu tô puxando um bloco, uma força de 20 newtons na direção horizontal para a esquerda. Entendeu? Quando se trata de força, ou deslocamento, ou velocidade, a gente precisa dessas informações, porque senão a gente não sabe. Por exemplo, eu tô caminhando a 10 km por hora. Entendeu? Tipo, pra onde você tá caminhando? Pra frente, pra trás, pros lados, no deslocamento. Ou eu empurro a parede me empurra. Você tá com dúvida nisso, Thalia? Eu vi, eu vi agora o chat. Ah, sim, 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 desculpa. Sim, exatamente isso. Quando eu falo assim, eu empurro a parede me empurra, são vetores também. Quando eu empurro a parede, eu estou fazendo uma força para lá. Então, existe um vetor de força para lá. E quando eu vou receber a força da parede, vai ter um vetor para cá, só que com a mesma intensidade. Se lembra que na aula de leis de Newton, eu falei para vocês, deixa eu pegar aqui exatamente o que eu falei para vocês. Cadê que eu não tô achando? Bonito, eu não acho a minha própria aula. Aqui, ó. Ele tá de forma diferente, que aqui, ó, é o meu rascunho. E, ó, tem a mesma natureza, mesmo módulo. Então, o que eu tô dizendo? Quando, quando eu empurro a parede com 10 newton, eu tô fazendo um vetor de força para lá, para direção. Vamos colocar assim, ó. Para a direita, eu estou empurrando uma parede aqui, ó. Estou empurrando uma parede aqui. Eu estou fazendo um vetor de força para a direita, uma intensidade de 20 newtons. E a parede vai estar fazendo um vetor de força na direção oposta a esse meu vetor. Então, se eu estou empurrando para a direita, ela vai estar empurrando, voltando com uma ação esquerda. Aí eu pergunto para vocês, vai ser de 20 newtons a força dela? Não, vai ser de menos 20. Pô, professora, por que de menos 20? Porque ela está em sentido oposto à minha força. Se eu estou com uma força para a direita e ela vem com a mesma intensidade, quer dizer, o que é intensidade, professora? O mesmo valor numérico, mesma direção, mas sentido oposto, então ela vai ser negativa. Gente, posso passar para o próximo slide? Tá tranquilo? Ou alguém tem alguma dúvida? Beleza. Que bom, então. Então, vocês estão tendo bastante clareza e eu fico muito feliz com isso. Quer dizer que vocês, tipo, quando vem uma questão,
A dificuldade muito grande de física nos alunos, principalmente no primeiro ano, é vetor. Então, se vocês estão entendendo, isso é muito importante. Eu fico muito feliz, porque quer dizer que quando vocês chegarem no ensino médio, vocês vão saber, assim, metade do conteúdo de física. Muito bom, é muito bom mesmo. Próximo. Aqui, ó. Gente, para um vetor ser igual, ele precisa ter mesmo módulo, quer dizer, mesmo valor numérico, direção, reta, sentido, seta. Então, para eu falar assim, pô, o vetor A é igual ao vetor B, ele precisa ter exatamente essas três características. Se não tiver uma, ele não é igual. Você não pode falar que ele é igual. Então, lembrando, mesmo módulo, mesmo valor numérico. Se é 20 newtons o A, então tem que ser 20 newtons no B. E assim por diante. Mesma direção, a reta, ela tem que estar na mesma colocação de posição. Se ela está na horizontal, então ela tem que estar sempre, a outra tem que estar na horizontal. Se ela estiver na vertical, a outra tem que estar na vertical. E sentido a seta. Se ela estiver para a direita, a outra tem que estar para a direita. Se ela estiver para a esquerda, a outra tem que estar para a esquerda. Para cima e para baixo para baixo. Vetor opostos. É aquela questão que eu estava falando agora com vocês da parede. Tem o mesmo módulo e mesma direção, mas sentidos opostos. E já vai acabar nossa aula e eu só vou acabar de explicar esse slide para eu fazer outra chamada com vocês. Vetor oposto tem mesmo módulo, então quer dizer, tem o mesmo valor numérico, mesma direção, então se tiver na horizontal ou na vertical, a outra também tem que estar na horizontal ou vertical, só que o sentido, então quer dizer, a seta vai estar contrária. Então, por exemplo, o A está para a direita e o B vai estar para a esquerda. Isso quer dizer vetores opostos, beleza? Gente, todo mundo conseguiu entender? Eu acho que vai dar para explicar outro slide, que ainda falta 29 minutos. Posso passar para outro slide? Beleza, então. Pode repetir. Você quer que eu repita o vetor oposto? Ou quer que eu repita tudo? Ah, tá, beleza. Então, o vetor oposto, ele é quase igual ao vetor igual. Assim, o vetor igual tem mesmo módulo, mesmo valor numérico, mesma direção. Se está na horizontal, o outro vai estar na horizontal. E se estiver na vertical, o outro vai estar na vertical. E mesmo sentido. O que é o sentido? É a seta. Então, se um tiver para a direita, o outro vai estar para a direita. Se um tiver para a esquerda, o outro vai estar para a esquerda. O oposto, a única coisa que vai mudar vai ser o sentido. Então, assim, ele vai ter o mesmo módulo. Se um for 20 newtons, o outro vai ser 20 newtons. Se um for 100 newtons, o outro vai ter 100 newtons. Vai estar na mesma direção. Então, se um estiver na horizontal, o outro também vai estar na horizontal. Se estiver na vertical, vai estar na vertical. Se estiver inclinado, o outro também vai estar inclinado. A única coisa que vai mudar no vetor oposto vai ser a seta. Então, se tiver tudo igual, mas a seta, um tiver para cima e o outro para baixo, são vetores opostos. Isso lembrando, primeiro você analisa o módulo, o valor numérico, a direção e, por fim, você analisa a seta. Então, se os dois primeiros, que é o módulo e a direção, tiverem iguais e só a seta tiver, um tiver para cima e outro tiver para baixo, ou um tiver para a direita e outro para a esquerda, eles vão ser vetores opostos. Conseguiu entender agora? Ou quer que eu repita de novo? Não tem problema se tiver que repetir, tá? Thali, bloqueei o teu microfone. Pode passar, então consigo entender? É sério, se precisar repetir, eu repito. Ou tá tendo dificuldade para entender? Beleza, então. A gente vai conseguir. Quem tiver assim um pouco mais de dificuldade, gente, a gente vai conseguir ver isso nos exercícios, tá? Eu vou colocar exercício para vocês quando. Peraí. Ah, já vai ter. Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou já explicar esses dois últimos aqui, que faltam só 6 minutos para nossa aula encerrar. E depois eu abro de novo uma aula só para a gente fazer os exercícios. São 3, vai ser rapidinho. Se a gente tivesse começado a aula 1 hora, daria para fazer tudo em uma chamada, mas é assim. Mesmo módulo. Então, gente, olha só. Quando o vetor tem o mesmo módulo, só o número é igual. Então, a professora, aqui vocês podem ver, tem o vetor A na horizontal,
tem o vetor C na vertical e tem o vetor D na, assim, inclinado. A única coisa que eles têm igual é o módulo. O vetor A tem 50 newton, o vetor C tem 50 newtons e o vetor D tem 50 newtons. É a única coisa que tem igual. Vamos analisar cada um? O vetor A, ele tem 50 newtons, intensidade de 50 newtons, direção horizontal e sentido direita. Vamos analisar o C? Intensidade, módulo, 50 newtons, direção vertical e sentido para cima. D, direção, intensidade, o módulo, 50 newtons, direção, a gente pode colocar inclinado e sentido a gente pode colocar para cima também. Pode ser para cima. Gente, nunca vou pedir uma questão, vocês pedirem analisar o vetor. Só tô querendo, assim, analisar com vocês para vocês terem uma clareza, assim, enxergar melhor. Pode ser diagonal. Pode ser diagonal, sim. É uma boa. Diagonal. Diagonal, fica assim, diagonal. Agora, mesma direção e ou mesmo sentido. Então, vamos ver ali. Gente, aqui, de primeira, a gente já sabe que o tamanho deles não são iguais, porque o A, vamos colocar assim, dois terços assim do F. Dá para perceber que o A é menor do que o F. Mas eles têm a mesma direção. O que é a mesma direção, professora? A reta está na mesma direção. Aqui estão na direção horizontal. Se estivesse que nem o C, eles estariam na mesma direção vertical. Tá. Então, na primeira situação, eles estão na mesma direção e no mesmo sentido. O que é mesmo sentido? A seta. Então, a única coisa que está diferente na primeira situação deles é o módulo, que a gente vê que o A é menor do que o F. Na segunda situação, a gente já vê que tem duas coisas diferentes. Já vê que o módulo é diferente, como na primeira situação, e que o sentido é diferente. Aí Matheus, que a gente vê com mais clareza a questão do vetor oposto. Aqui o módulo não é igual. O A, vamos colocar que o A seja 10 newton e o vetor F seja 15. Eles estão na mesma direção, eles estão também horizontal, só que o sentido do A está para a direita e do F está para a esquerda. Entendeu? Gente, todo mundo conseguiu entender? Alguém quer que eu repita alguma coisa? Ou posso fechar a aula e mandar um link para a gente fazer os exercícios? Posso continuar ou alguém quer que eu repita mais alguma coisa? Exercícios. Thalia, Duda, vocês entenderam? Legal? Quer que eu repita ou quer que eu posso ir para os exercícios? Gente, pode ir. Gente, quem não fala não, escreve pelo chat que eu acho que eu bloqueei todo mundo. Beleza. Então eu vou fechar a aula e já mando para vocês o link da nova aula para a gente fazer os exercícios, tá? Deixa eu ver aqui como é que faz. Eu não sei, gente. Aí aqui. Tá